Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que criou Deus ao ser humano, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o nome deles de humanidade, no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que viveu Adão 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E caminhou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus, e desapareceu, porque Deus o levou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: Ele nos aliviará de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E sendo Noé de 500 anos, gerou Sem, Cã, e a Jafé. E aconteceu que, quando começaram os homens a multiplicar-se na face da terra, eles tiveram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: Não brigará meu espírito com o ser humano para sempre, porque certamente ele é carne, mas serão seus dias 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois que entraram os filhos de Deus as filhas dos homens, e lhe geraram filhos. Estes foram os valentes que desde a antiguidade foram homens de renome. E viu o Senhor que a malícia dos seres humanos era grande na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era continuamente somente o mal. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o ser humano na terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Apagarei os seres humanos que criei de sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, e até o réptil e as aves do céu. Me arrependo de havê-los feito. Porém Noé achou favor aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé, homem justo, foi íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, a Sem, a Cã, e a Jafé. E corrompeu-se a terra diante de Deus. E estava a terra cheia de violência. E olhou Deus a terra, e eis que estava contaminada, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: O fim de toda a carne veio diante de mim. A terra está cheia de violência por causa deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Faze-te uma arca de madeira de gófer, farás aposentos na arca e a selarás com betume por dentro e por fora. E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados sua largura, e de 30 côvados sua altura. Uma janela farás à arca, e acabarás a 1 côvado de elevação pela parte de cima. E porás a porta da arca a seu lado, e lhe farás piso abaixo, segundo e terceiro. E eu, eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que haja espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra morrerá. Mas estabelecerei meu pacto contigo, e entrarás na arca tu, e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne,
2 de cada espécie porás na arca, para que tenham vida contigo, macho e fêmea serão, das aves segundo sua espécie, e dos animais segundo sua espécie, de todo o réptil da terra segundo sua espécie, 2 de cada espécie entrarão contigo para que tenham vida, e toma contigo de toda a comida que se come, servirá de alimento para ti e para eles. E o fez assim Noé, fez conforme tudo que Deus lhe mandou. E o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te vi justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás de 7 em 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Também das aves dos céus de 7 em 7, macho e fêmea, para guardarem vida a descendência sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e apagarei toda a criatura que fiz de sobre a face da terra. E fez Noé conforme tudo que lhe mandou o Senhor. E sendo Noé de 600 anos, o dilúvio das águas foi sobre a terra. E veio Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele à arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, e dos animais que não eram limpos, e das aves, e de todo o que anda arrastando sobre a terra. De 2 em 2 entraram a Noé na arca, macho e fêmea, como mandou Deus a Noé. E sucedeu que ao 7º dia as águas do dilúvio foram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no dia 17 do mês, naquele dia foram rompidas todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus foram abertas, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca, eles e todos os animais silvestres segundo suas espécies, e todos os animais mansos segundo suas espécies, e todo réptil que anda arrastando sobre a terra segundo sua espécie, e toda ave segundo sua espécie, todo pássaro, toda espécie de animal voador. E vieram a Noé a arca, de 2 em 2 de toda a carne em que havia espírito de vida, e os que vieram, macho e fêmea de toda a carne vieram, como lhe havia mandado Deus, e o Senhor lhe fechou a porta. E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas cresceram, e levantaram a arca, e se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram em grande maneira sobre a terra, e andava a arca sobre a face das águas. E as águas prevaleceram muito em extremo sobre a terra, e todos os montes altos que havia debaixo de todos os céus, foram cobertos. E se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. E morreu toda a carne que se move sobre a terra, tanto de aves como de gados, e de animais, e de todo o réptil que anda arrastando sobre a terra, e todo ser humano. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, de tudo que havia na terra, morreu. Assim foi destruída toda a criatura que vivia sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, e os répteis, e as aves do céu, e foram apagados da terra, e restou somente Noé, e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Mas quando ele viu muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ninhada de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Dai frutos condizentes com o arrependimento. E não imagineis, dizendo em vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E agora mesmo o machado está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Realmente eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, suas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem sua pá na mão, limpará sua eira, e recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão até João para ser por ele batizado. Mas João lhe impedia, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porém Jesus lhe respondeu: permite por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E tendo Jesus sido batizado, subiu logo da água. E eis que os céus se lhe abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador se aproximou dele, e disse: se tu és o Filho de Deus, dize que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: está escrito:
Não só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou consigo a santa cidade, e o pôs sobre o ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, se jogue daqui, porque está escrito que mandará seus anjos acerca de ti, e te tomarão pelas mãos, para que nunca com teu pé tropeces em pedra alguma. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Outra vez o diabo o levou consigo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Vai embora, Satanás, está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele cultuarás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos, e o serviram. Salmo de Davi, quando ele fugia da presença de seu filho Absalão. Senhor, como têm se multiplicado meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de minha alma: Não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és escudo para mim, minha glória, e o que levanta minha cabeça. Com minha voz eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o monte de sua santidade. Eu me deitei, e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentava. Eu não temerei ainda que sejam 10.000 pessoas que se ponham ao redor de mim. Levanta-te, Senhor, e salva-me, meu Deus, pois feriste os queixos de todos meus inimigos, e quebraste os dentes dos maus. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Filho meu, se os pecadores tentarem te convencer, não te deixes influenciar. Se disserem: Vem conosco, vamos espiar derramamento de sangue, preparemos uma emboscada ao inocente sem razão, vamos tragá-los vivos, como se fosse o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda espécie de coisas valiosas, encheremos nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, compartilharemos todos de uma só bolsa. Filho meu, não sigas teu caminho com eles, desvia teu pé para longe de onde eles passarem, porque os pés deles correm para o mal, e se apressam para derramar sangue. Certamente é inútil se estender a rede diante da vista de todas as aves. Porém eles estão esperando o derramamento de seu próprio sangue, e preparam emboscada para suas próprias almas. Assim são os caminhos de todo aquele que tem ganância pelo lucro desonesto. Ela, a ganância, tomará a alma daqueles que a têm.